A República Velha, ela é dividida em duas partes, República da Espada e República Oligárquica, ou também chamada de República do Café com Leite. Então, o primeiro período vai ser o período após o golpe, que a gente vai ter então dois presidentes representando a ala militar, por isso República da Espada, que é o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. E a República Oligárquica, nós vamos ter então um revezamento de presidentes. Aí sim vai se dar então o processo eleitoral, aonde somente alfabetizados maiores de 21 anos vão ter direito ao voto, sendo homens, com exceção das mulheres, soldados de baixa patente, padres e mendigos e todos os analfabetos, ou seja, 5% da população vai ter direito a esse voto, o qual o voto é aberto, então eu tinha que dizer o candidato que eu iria votar. Eu sofri a manipulação dos coronéis, por isso vai ser chamado de período do coronelismo, que a gente vai ver agora. E também considerado o voto a cabresto. Por quê? Porque vai haver muita manipulação. Então eu vou votar no candidato que o coronel me manipular em troca de favores concedidos dos políticos. Ok, pessoal? Então a gente vai se deter nessa parte do videoaula em falar da República Oligárquica, ou também chamada de República do Café com Leite. Vamos lá? Bom, a República Velha, então, todo o período ele vai de 1889 a 1930, chamada de República Oligárquica, porque vai ser um governo representado pela elite e um governo para poucos. Por quê? Porque a elite é a minoria na população brasileira, sendo que a maior parte da população era a classe média pobre, né, ex-escravos, então quer dizer que essa elite será uma minoria. Então, governo para poucos, representando o setor da elite no poder. A elite nessa época são os plantadores de café e os produtores de leite, então por isso que é chamado também de República do Café com Leite. O maior produtor, o estado maior produtor de café era São Paulo, depois Minas Gerais. E Minas Gerais, além de produzir o café, também era grande produtor de leite, por isso República do Café com Leite. Então, oligarquia vem de elite, essa elite é representante, então, do setor cafeeiro e leiteiro, por isso política do café com leite. Bem simples, bem fácil de compreender. Teremos um período chamado também de, durante a República do Café com Leite, de política dos governadores, porque vai haver muita manipulação em troca de favores. Então, as pessoas irão votar devido à troca de favores. Então, vão doar o seu voto em troca de favor. E vai haver essa manipulação, por quê? Porque em troca desses favores, algumas pessoas que tinham certo prestígio social na região vão trazer um grupo muito forte de eleitores em troca desses favores, que será os coronéis. Por isso chamado também de coronelismo, ok? Bom, nessa época, então, nós vamos ter um revezamento político devido ao fato de ser chamado de República do Café com Leite. Café São Paulo e Leite Minas Gerais. Então, esse revezamento vai se dar por esses dois partidos. Ora nós vamos ter presidentes paulistas, ora presidentes mineiros. Então, nós vamos ter, todos esses presidentes que vão passar por esse período, nós vamos ter esse revezamento, então, entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. O último presidente aqui, que é o Washington Luiz, que vai se dar em 1930, porque o café, que era o nosso maior produto de exportação, vai entrar em crise devido à crise de 1929 sofrida nos Estados Unidos. Nosso maior comprador de café irá falir através dessa crise de superprodução que a gente já viu. Não vai comprar o nosso café, então não tinha por que seguir, uma política chamada de política do café com leite, porque não havia mais espaço para isso. Então vai haver uma mudança política aqui em 1930, acabando com a República do Café com Leite e dando início à Era Vargas. Essa política dos governadores, então, uma troca de favores que vai ser dado, desde o presidente aos governadores para os coronéis, que era uma figura local, para conseguir um eleitorado. Então, esse revezamento aí de São Paulo e Minas Gerais vai se dar por causa que vai ser obtidos votos para poder continuar com esse esquema. Então, ora partido paulista, ora partido mineiro. Então, quem era o coronel? Por que chamado de coronelismo? O coronel era um fazendeiro local, tipo um fazendeiro aqui em São Lourenço, rico,
que vai manipular a população ou forçar essa população lourenciana a votar no candidato em troca de favores. Então, o governador ou o presidente, vai conceder uma escola, um hospital, em troca do coronel conseguir eleitores. Então, como o coronel precisava daquele favor, ele vai conceder eleitores. Como o voto era aberto, eu era obrigado a votar no que ele queria. Se eu não votasse, eu acabava apanhando dos jagunços. Então, eles já sabiam, né? Não tinha o voto secreto, então eles sabiam muito bem se a coisa ia funcionar ou não. Por isso é chamado de curral eleitoral. Tá? Então, em troca de favor, eles iam conseguindo os votos locais. Então, acontecia muita coisa. O voto a cabresto, como eu mostrei no primeiro vídeo ali, como se o candidato fosse, né, manipulado como um animal, puxado a cabresto, né? No buçal ali, né? Como um cavalo, por exemplo, um burro. E isso fazia com que tu te obrigasse a votar, senão tu apanhava, tu era perseguido pelos jagunços do coronel. E outra coisa que acontecia também era a eleição bico de pena, que era a falsificação. Eu podia pegar um documento de alguém que já tinha falecido e ir lá e votar, porque não se tinha muitos eleitores, muitas pessoas não eram alfabetizadas, mulheres estavam de fora. Então, enfim, 5% da população tinha direito de voto. Então era muito complicado. Então aconteciam muitas fraudes, roubos de voto, né? E assim sucessivamente. E em troca desses favores ia se formando o curral eleitoral, que é uma prática que até hoje é feita muitas vezes quando o político concede, por exemplo, Bolsa Família, que é um benefício à população. A população ganha aquilo, se sente o quê? Obrigada a votar no candidato em troca de uma manipulação eleitoral, né? Não porque acredita que o candidato seja o melhor. Então, aqui várias charges mostrando, na época, aberta a temporada de negociações em troca de favores, até como uma dentadura, um aterro para o seu terreno, mexer na escritura da casa que está ilegal, ilegalizar, por exemplo. O político te concede isso, concede o voto, que é hoje uma situação ilegal, né? Mas ainda se tem, a gente sabe que sim, né? Então tem várias coisas aqui mostrando os políticos trabalhando em época de eleição em troca de votos. Bom, o convênio de Taubaté foi criado em 1906, que era o quê? Se eu plantasse, por exemplo, 100 sacas de cafés, mas vendia 80, 20 sobrava. O governo, por ser uma política do café com leite, pedia dinheiro emprestado e comprava as 20 sacas que tinha sobrado, por exemplo. Aí um dia ele ia vender. Só que esse dia nunca chegava, ele acabava estocando mais e os produtores produzindo cada vez mais. Ou seja, o governo pedia dinheiro emprestado, comprava sobras que os produtores não conseguiam vender e cada vez estocava mais. Quando chegou a crise de 1929, o governo estava com dívida e com um monte de café estocado, ou seja, nós falimos juntamente com os Estados Unidos. O que vai levar então o movimento de 1930, que vai dar o fim da República do Café com Leite e a implantação então da Era Vargas. Então nós vamos sofrer a crise de 29, né, que é uma crise lá nos Estados Unidos, uma crise capitalista. Nós vamos sentir os impactos dela aqui no Brasil, que os Estados Unidos, por ser o maior comprador de café, então acaba que ele não vai comprar o café e nós vamos sentir uma falência muito forte aqui no setor cafeeiro. Então, em troca disso, vai se dar o golpe, então, ao qual o Vargas lança a Aliança Liberal, né, se candidata a presidente com apoio de Minas, né, e a Paraíba, mas não consegue se eleger, perde as eleições, mas enfim, com a ajuda dos tenentes, que já haviam várias revoltas tenentistas, então ele consegue um golpe e tira o Washington Luiz, então, do poder e acaba assumindo, então, um governo que vai durar 15 anos, né, que é chamado na história como a Era Vargas. E aí, então, chegamos ao fim da República do Café com Leite. A República do Café com Leite, ela terá várias revoltas, até porque, como a gente viu, os únicos estados que vão se beneficiar com essa política serão São Paulo e Minas Gerais. Os outros estados não serão beneficiados, o que vai levar à eclosão de várias revoltas, como revolta da vacina, revolta da chibata, revolta da armada, Revolução Federalista e várias revoltas tenentistas. Sem contar a revolta de Canudos e a revolta do Contestado, que são duas revoltas com caráter religioso, que é chamado de revoltas messiânicas. Então, é um período de muita insatisfação do povo, porque nem todos tinham direito ao voto, nem todos tinham direito à participação política e nem todos os estados estavam sendo vistos como São Paulo e Minas Gerais. Espero ter ajudado vocês
Então, desejo bons estudos a todos.